arrependimento que o Senhor espera de nós, e aquele arrependimento que ele é revestido de uma capa, é apenas um remorso, é apenas uma demonstração de tristeza, mas que não traz salvação, produz morte. Enquanto que o arrependimento que é verdadeiro, é bíblico, ele produz salvação. E é disso que nós estamos falando nessa tarde. É disso que o Senhor fala para mim e para você, porque nós estamos em uma jornada que nos conduz à salvação, à vida eterna. Nós precisamos entender e praticar o verdadeiro arrependimento. E como é que o Evangelho de Cristo trabalha em nossas vidas? Ali está, já foi colocado, um gráfico. A partir do momento da nossa conversão, quanto mais aumenta a percepção que nós temos da santidade de Deus, mais aumenta a percepção que nós temos do quão pecadores nós somos. Quanto mais nós conseguimos enxergar, reconhecer, declarar com as nossas vidas a santidade, a soberania de Deus, mais nós conseguimos enxergar quão dependentes nós somos da graça de Cristo por intermédio da cruz. Isso é o agir, o trabalhar de Cristo em nossas vidas. Arrependimento parece algo simples, mas não é. Quando nós não compreendemos o verdadeiro arrependimento e nós praticamos um arrependimento falso, esse arrependimento ele pode se tornar inclusive um instrumento para nós pecarmos ainda mais, porque ele demonstra o nosso egoísmo, o nosso desejo constante de ter as nossas necessidades satisfeitas, revestidos de um falso arrependimento. Nós demonstramos num arrependimento que não é verdadeiro, desempenho, fingimento, e confessamos a tendência que nós temos ao invés de enxergarmos quão grande é a graça e a cruz de Cristo, nós encolhemos a cruz de Cristo, reduzimos a obra do Senhor para nos dar salvação, para nos garantir vida eterna, para transformar as nossas vidas. Nós temos a necessidade de ter uma vida centrada no Evangelho de Jesus Cristo. E para termos esta vida centrada no Evangelho de Cristo é importante, é necessário compreendermos o arrependimento de forma bíblica, de forma precisa. A ideia que foi muito pregada na nossa cultura do catolicismo romano é de penitência, é de muitas vezes entendermos o arrependimento e procurar uma penitência, procurar cumprir certas obrigações, cumprir com certas obrigações para ver aquele pecado sendo pago, mas não é isso o que o Senhor espera de nós. O arrependimento muitas vezes torna-se algo muito mais focado em nós do que focado em Deus, do que focado nas pessoas contra quem nós pecamos. Nós demonstramos um fingimento, um desempenho, um falso arrependimento, porque queremos nos sentir melhores contra quem nós pecamos, seja Deus, seja os nossos irmãos ou aqueles que estão à nossa volta. Em Lucas, no capítulo 6, verso 45,
Jesus diz: porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Num relacionamento, num momento em que você falou palavras ou você praticou algo que machucou alguém, talvez numa tentativa de demonstrar arrependimento, você se dirige à pessoa e mais ou menos diz assim: me desculpe por ter te magoado, eu não devia ter falado com você desse jeito, você me perdoa? Isso é o que rapidamente nós costumamos fazer para demonstrar que estamos arrependidos por uma mágoa, por um pecado, por palavras que nós proferimos contra alguém. Mas será que isso é arrependimento verdadeiro? Será que o pecado que nós cometemos contra quem nós proferimos palavras consiste apenas nas palavras que saíram da nossa boca? Embora muitas vezes reconheçamos as palavras ofensivas, não basta reconhecer que estas palavras foram ofensivas. É preciso confessar os pecados e demonstrar o arrependimento verdadeiro. Como identificar a tendência que nós temos a esse falso arrependimento? Como nós podemos identificar essa tendência? Procurando por padrões de remorso e de autodeterminação na maneira de lidarmos com o pecado. Sim, é comum na prática do arrependimento que não é verdadeiro, nós demonstrarmos, nós termos padrões, práticas repetitivas de remorso e de autodeterminação. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a identificar essa tendência ao falso arrependimento. É o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, que nos ajuda a identificar quando nós praticamos estes padrões. O remorso diz: eu não acredito que fiz aquilo. Volta Lucas, por favor. A autodeterminação diz: prometo agir diferente da próxima vez. Esses são os padrões que nós estabelecemos: remorso, autodeterminação. Mas existem equívocos nesse padrão. Equívocos do nosso coração, porque esse coração ele é enganoso. Por trás deste remorso, por trás desta autodeterminação, primeiro, nós temos um pensamento elevado demais a respeito de nós mesmos. Segundo, nós pensamos que temos o poder de mudar a nós mesmos. São equívocos do nosso coração e que demonstram um falso arrependimento. Ah, mas eu não sou assim. Aconteceu. Eu sou elevado demais. Eu não cometo essas coisas. Foi apenas um momento de deslize. Ou então, não. Isso aí aconteceu, mas pode deixar. A coisa vai ser diferente daqui para frente. E passa mais um tempo, novamente. Ah, mas isso foi um deslize. Eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa que você está pensando. Eu não faço essas coisas. Só com você que aconteceu isso. Mas pode deixar.
falso arrependimento, necessidade de se sentir melhor, fingimento, autodesempenho, autodeterminação. Não é isso que o Senhor pede de nós. Nós somos muito tolerantes em relação ao nosso pecado, mas somos ressentidos, nos ressentimos facilmente com o pecado dos outros. O Evangelho nos chama e nos capacita para o verdadeiro arrependimento. O Evangelho de Cristo chama a mim e a você e capacita a mim e a você para um arrependimento verdadeiro. O que é o verdadeiro arrependimento? Ou como é o verdadeiro arrependimento? Primeiro, o verdadeiro arrependimento, ele é orientado para Deus e não para mim. O verdadeiro arrependimento é orientado para Deus e não para você. Olha o que está escrito no Salmo 51, verso de número 4. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. É a súplica de Davi, depois que ele esteve com Batseba, ele suplica o perdão de Deus, e ele diz: Senhor, contra ti, não sou eu, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. O verdadeiro arrependimento é orientado para Deus e não para mim. Não se trata de me sentir melhor por aquilo que eu fiz de errado ou pelo pecado cometido. Se trata de entender que eu pequei contra Deus. O verdadeiro arrependimento é orientado para Deus e não para você. Segundo, o verdadeiro arrependimento é motivado pela verdadeira tristeza segundo a vontade de Deus e não por mero remorso egoísta. Nós já lemos o verso de número 10 do capítulo 7 de 2 Coríntios hoje, mas está escrito: vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. O verdadeiro arrependimento é motivado pela verdadeira tristeza segundo a vontade de Deus, e não por mero remorso egoísta. Mais uma vez, não é um remorso a fim de satisfazer a sua vontade a ponto de se sentir melhor, mas ele é motivado pelo Espírito Santo de Deus para um conserto, para uma declaração contra quem você pecou, contra Deus, contra o seu irmão, com um arrependimento verdadeiro, transformação de vida. Olha o que produziu em vocês, produz frutos. Produz frutos. Quem estava aqui no domingo passado, ouviu o testemunho do pastor, de uma pessoa, um irmão que lhe ligou, que lhe telefonou, depois de muitos anos. Eu creio que depois de todos esses anos, o Espírito Santo de Deus tocou em seu coração e ele entendeu: eu ainda não havia me arrependido verdadeiramente, mas agora sim. E o Espírito Santo de Deus produz frutos, porque é um arrependimento verdadeiro. Certamente ele colherá esses frutos de um arrependimento verdadeiro, genuíno. Terceiro, o arrependimento verdadeiro
ou o verdadeiro arrependimento, é preocupado com o coração e não apenas com atos externos. Ainda o Davi, suplicando o perdão de Deus, ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A preocupação não é com a aparência, a preocupação não é com o que o fulano vai pensar de mim, ou com o que o ciclano vai falar de mim. A preocupação é: cria em mim, ó Deus, um coração puro, transforma-me. É arrependimento que produz frutos eternos, é vida eterna. Quanto mais a minha percepção da santidade de Deus é aumentada, quanto mais a minha percepção da minha pecaminosidade é expandida, mais eu compreendo quão necessária é a graça de Deus e quão dependente eu sou desta graça. O arrependimento verdadeiro é preocupado com o coração e não apenas com atos externos. Quarto, o arrependimento verdadeiro olha para Jesus para ser liberto da punição e do poder do pecado. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designados. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependimento é olhar para Jesus. Pedro e João estavam ali no templo, e ao adentrarem o templo chamado Formosa, um coxo de nascença costumeiramente ficava à porta daquele templo, era conhecido, mas ao ter um encontro com Jesus através da vida de Pedro e João, aquele coxo é curado. E diz esta passagem em Atos capítulo 3, que a multidão, ao ver os israelitas que estavam dentro do templo, ao contemplar aquele coxo de nascença ser curado, começaram a olhar para Pedro e para João, como se a virtude, o poder, tivesse sido deles, para que aquele coxo fosse curado. E aí Pedro diz àquela multidão: arrependam-se, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que os seus pecados sejam perdoados. Não é de mim, não é de nós que saiu virtude ou que há poder para curar este coxo. É do Senhor. O verdadeiro arrependimento olha para Jesus, para que haja salvação, para que haja perdão, libertação do poder do pecado. O verdadeiro arrependimento nos leva a admitir: eu fiz aquilo mesmo. O verdadeiro arrependimento nos leva a nos arrepender e dizer: Senhor, perdoa-me. Tu és a minha única esperança. O verdadeiro arrependimento nos leva a reconhecer que a nossa esperança, a única esperança que nós temos, vem do Senhor. Não vem das nossas atitudes, não vem da nossa autodeterminação em mudar, em ser diferentes. Não vem da nossa tristeza, não vem do nosso fingimento. O verdadeiro arrependimento nos leva a compreender que a nossa única esperança é o Senhor. Ao praticarmos o verdadeiro arrependimento,
o verdadeiro arrependimento à luz do Evangelho de Cristo, nós deixaremos ou deixamos de ser surpreendidos pelo nosso pecado e passamos a, pelo Senhor, ser capazes de admiti-lo de uma forma honesta. O pecado é uma condição e não apenas um comportamento. A nossa natureza é pecaminosa. O pecado é uma condição nas nossas vidas e não um comportamento. Da mesma maneira, o arrependimento, ele é um estilo de vida. Deve ser um estilo de vida e não uma prática ocasional. Nós precisamos compreender e praticar o verdadeiro arrependimento como estilo de vida, não como uma prática ocasional, não como algo que nós fazemos esporadicamente. Da mesma forma que o pecado é uma condição nas nossas vidas, o verdadeiro arrependimento deve ser praticado como um estilo de vida por mim e por você. No Apocalipse capítulo 3, verso 19, está escrito: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Esta é uma parte do texto da 7ª carta às igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia, uma igreja considerada arrogante, autossuficiente, e que nesta mesma passagem é descrita como uma igreja que não era nem quente, nem fria, mas uma igreja morna, uma igreja nauseante. Está escrito: porque não és nem quente, nem fria, vomitar-te-ei. Não é isso que o Senhor espera de mim e de você. E o Senhor diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. A advertência para mim e para você nessa noite, meu irmão, à luz da palavra de Deus, é: pratique o arrependimento verdadeiro. Deixe de fingimento. Deixe de demonstrar desempenho. Deixe de praticar um falso arrependimento apenas para se sentir melhor diante daquele a quem você cometeu pecado. Pratique um arrependimento genuíno, verdadeiro, à luz da palavra de Deus. Admita: eu errei, eu fiz. Arrependa-se. Clame, suplique: Senhor, eu necessito da tua graça. Eu preciso de ti. Só o Senhor pode transformar a minha vida. Só a tua graça em mim pode mudar a minha forma de ser, pode mudar a minha forma de agir. Eu não tenho condição, mas na capacidade do Senhor, na força do Senhor, moldado, movido pelo Senhor, eu posso. Só o Senhor pode fazer isso na minha e na sua vida. Algumas desculpas ao invés de arrependimento. Desculpas comuns: eu só estava falando a verdade. Eu só estava dizendo o que sinto. Eu interpretei errado o que você disse. Eu estava só brincando. Você me interpretou mal. Eu sou assim mesmo. Poderíamos colocar mais algumas nessa lista. Desculpas que nós damos, que nós usamos ao invés de buscarmos o verdadeiro arrependimento. Confessando: eu fiz isso, eu pequei, eu errei. Mas eu creio, eu confio na graça do Senhor, que Ele é poderoso para transformar a minha vida. Me perdoe.
Me perdoa, Senhor. Me perdoa, meu irmão. O Senhor pode transformar a minha vida. Qual foi a sua última situação? Com qual dessas você mais se identifica? Qual dessas você usou na última vez em que você procurou demonstrar arrependimento por causa do seu pecado? Passos para o verdadeiro arrependimento. Primeiro, admita que você pecou contra Deus. Segundo, confesse manifestações de falso arrependimento e remorso egoísta. Os padrões de remorso e autodeterminação. Terceiro, discirna e arrependa-se das motivações ocultas do seu coração que o levam a cometer o pecado. Quarto, receba o perdão de Deus por meio da fé. Quinto, dependa do poder de Deus para afastar-se do pecado. Passos para o verdadeiro arrependimento. É isso que o Senhor espera de mim e de você. É isso que o Senhor ensina para nós, através da sua palavra, que pode transformar as nossas vidas, nos tirando de uma prática de arrependimentos falsos, para apenas satisfazer a nossa vontade e nos fazer sentir um pouco melhores, para uma prática de verdadeiro arrependimento que nos conduz à salvação, que nos afasta do pecado e nos leva para uma vida eterna com Cristo. Amém? Uma parte desta aula, pode passar, foi tirada deste livro que se chama A Vida Centrada no Evangelho. Nós vamos orar e aqueles irmãos que, porventura, se houver alguém que quiser esta apresentação, depois do culto, fale comigo e eu posso enviar depois por e-mail para os irmãos. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti. Muito obrigado por esta palavra do Senhor para os nossos corações. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos esforce, que o Senhor nos ajude a uma prática diária, constante, contínua do verdadeiro arrependimento. O arrependimento bíblico que agrada ao Senhor e que transforma, frutifica nas nossas vidas, nos conduzindo mais perto de Ti, a uma vida eterna com Cristo. Continua conosco, abençoa a cada um dos nossos irmãos, aqueles que ainda estão a caminho da Tua casa, para que possamos continuar cultuando a Ti nessa noite. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados única e exclusivamente a Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.